gente já falou aqui algumas vezes que esse caso do Dark Horse, o senador Flávio Bolsonaro quer tratar como um negócio privado, sendo que ele é um agente público, um servidor público. 2, não é um caso de discurso político, é um caso de polícia, está sendo investigado pela polícia, já trouxe aqui algumas vezes também. O próprio diretor-geral da PF, o Andrei Passos Rodrigues, já esteve aqui no Estúdio I falando sobre as linhas, cenários de investigação e como eles estão fazendo uma apuração para saber o que aconteceu de fato com esse dinheiro. Portanto, a prestação de contas não só não foi feita, como ninguém tem conhecimento disso, de onde de fato foi usado, para onde foi de fato esse dinheiro. Então, só para deixar claro que esse é um caso hoje de polícia, não é um caso de política que você consiga, ou nenhum business. Não é disso que se trata, porque está bem claro pelo que os investigadores estão dizendo. Flávio Bolsonaro ficou estressadinho porque uma jornalista perguntou da relação dele com o Vorcaro, do dinheiro do filme Dark Horse. Veja aí. Vocês estão parando no tempo? Vocês querem insistir com uma relação privada de um filme privado que não tem contrapartida pública de nada. Que dinheiro privado, de fundo privado é esse? O dinheiro do Vorcaro era dinheiro de corrupção. Só para lembrar você, Flávio Bolsonaro, só no Rio de Janeiro, no Rio Previdência, foram 3 bilhões de aplicação no Banco Master. E tem mais. O dinheiro dessa produtora Carina do Vitral, mais de 140 milhões da Prefeitura de São Paulo. De emendas parlamentares, 4,6 milhões. Do governo do Distrito Federal, também do PL, 5 milhões. É dinheiro público. A casa vai cair para vocês, Flávio Bolsonaro. Marcelo, claramente, se ele tivesse essa prestação de contas, já teria apresentado. Ele não apresentou e não está lá, porque essa investigação tem a ver com esse fornecimento de internet para localidades de São Paulo, para periferias, comunidades. Então, é essa investigação da Polícia Civil. Como é que ele vai fazer prestação de contas para essa investigação da Polícia Civil, que não tem nada a ver com Dark Horse? E ele tem que prestar contas ao eleitor, tá? O candidato Flávio Bolsonaro está pedindo voto para os brasileiros. Ele precisa esclarecer exatamente o caminho do dinheiro do Dark Horse. Ele pede para o senhor Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, milhões, recebe 61 milhões, manda esse dinheiro para o exterior, esse dinheiro paga um pedágio lá e volta para fazer o filme aqui no Brasil. É uma história muito mal explicada. E lá nos Estados Unidos, que caminho esse dinheiro percorreu? Porque sabe que foi para um advogado do Eduardo Bolsonaro. E como voltou tudo, essa prestação de contas ele precisa dar para o eleitor, porque ele está pedindo voto. Então isso é básico do básico do básico. O que a gente está vendo hoje, é importante a gente separar as coisas, não é sobre o Dark Horse. Esse pedido do Flávio Dino é para investigar desvio de emendas, supostos desvios de emendas parlamentares. Então, essa mesma produtora Carina Gama, ela tinha ONG, tinha a empresa que fez o Dark Horse, a produtora, tinha uma ONG que recebia dinheiro de parlamentares, esses 5 milhões, aí tem o próprio Mário Frias, que era próximo dela, outros parlamentares, Ramagem, que era deputado na época, destinou dinheiro, a Zambelli, Carla Zambelli, enfim, vários parlamentares destinaram dinheiro para essa ONG da Carina Gama. Então, é isso que está sendo investigado. Mas quando tiver o compartilhamento, teve busca e apreensão. A Polícia Federal, não existe operação da Polícia Federal no caso do Dark Horse. Não houve até aqui nada. Então, o que o ministro Flávio Dino determinou, o compartilhamento, ou seja, o que tem na Polícia Civil já apreendido para compartilhar com a Polícia Federal. Se vai aparecer coisas sobre o Dark Horse, a conferir, né? Mas a produtora é a mesma. O escritório é o mesmo, porque tudo era num lugar só. Tem uma assombração que aparece para Flávio Bolsonaro dia sim, dia não. É a assombração do Dark Horse. E agora ela reapareceu. O ministro Dino está fazendo aquilo que o ministro Mendonça está escondendo.
solicitou todas as emendas parlamentares que ajudaram a fazer esse estranho filme de 134 milhões de reais, o filme mais caro da história do Brasil. E olha, 61 milhões caíram no fundo dos Estados Unidos, administrado por Eduardo Bolsonaro e depois pelo advogado da família Bolsonaro. Como isso não está explicado, a assombração volta a aparecer, agora com o ministro Dino. Mas ela vai ter que aparecer com o ministro Mendonça, não tem como esconder mais. E mais, tem ainda a CPMI que eu pedi no Congresso Nacional. Bolsonaristas querem blindar e não querem assinar, mas uma hora eu consigo essas assinaturas, porque eu não desisto não. E tá aí, a assombração do Dark Rossi nas costas de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Não tem como evitar que esse assunto seja um assunto discutido e entendido pelo povo brasileiro. Poxa, isso é grave, é grave. É alguém que está bancando pessoas para fingir que são cidadãos indignados e poder, dessa forma, alterar a percepção coletiva sobre determinada coisa. Relatam nas próprias páginas que receberam doações de empresários e de canais bolsonaristas depois que publicaram conteúdo contra Luiz Inácio Lula da Silva, o que poderia indicar compra ou recompensa para a disseminação de propaganda negativa. Há, inclusive, relatos de impulsionamento de seguidores e de monetização, consequentemente, depois que os vídeos foram repostados pelo próprio senador Flávio Bolsonaro. Por baixo do pano, alguém recebe dinheiro para propagar uma informação que, ainda por cima, muitas vezes é mentirosa. Isso é manipulação do debate público de forma orquestrada. E isso não é aceito na eleição. Muito obrigado.